Romanos 6, 1 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Como viveremos ainda no pecado, nós estaremos morrendo. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Porque, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo disso, foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sigamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, juntos. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão mais na lei, e sim na graça. Amém. Oremos. Deus, obrigado pela Tua palavra que nos instrui, que nos direciona, que nos alimenta, que nos ensina a vivermos uma vida descansada na Tua graça. Que possamos agora, mais uma vez, Deus, sermos nutridos pelo Senhor. Que essa palavra poderosa venha promover transformações em nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse tema da graça é um tema maravilhoso. Maravilhoso porque graça significa presente merecido. Nós não merecíamos, mas Deus nos deu. Nós não éramos dignos desse cuidado e dessa atitude de Deus de nos buscar, mas Ele resolveu nos buscar e nos resgatar sem que merecêssemos. E Paulo vai trabalhar acerca desse assunto com uma certa ênfase no livro ou na carta aos Romanos. E nós percebemos que o pecado atrapalhou muita coisa. Vimos isso na semana passada. Por exemplo, é bom ter recursos financeiros, não é verdade? É bom ter recursos financeiros. Mas existe o perigo da avareza. É bom você torcer para um time, não é bom? Especialmente quando ele é o líder do Campeonato Brasileiro. Corinthians. Né? O pessoal fica olhando assim, para quem que ele torce, né? Rio de Janeiro, ninguém dá moral para o Corinthians aqui. Mas você não pode ser fanático. Eu já vi time de futebol gerar problema no casamento, problema sério. Não tem problema você torcer para um time, mas cuidado com o fanatismo. É bom tomar um vinho, é bom tomar um bom vinho, mas precisamos também tomar o cuidado de não corrermos o risco da embriaguez. É bom comprar, amém, irmãs? É bom comprar, mas a gente precisa se cuidar para não cairmos no consumismo. É bom fazer exercícios físicos, amém, irmão Dulce? Mas é um perigo o culto ao corpo, não é verdade? É bom nós estudarmos, mas temos que tomar cuidado com a arrogância intelectual. É bom trabalhar, mas é um perigo ser um workaholic. Ou seja, tem muita coisa boa, mas se não for equilibrado, se não for bem dosado, pode se tornar um grande problema na nossa caminhada cristã. Agora imagine comigo a possibilidade de uma teologia, de uma igreja,
que estimule a avareza, o fanatismo, a embriaguez, o consumismo, o culto ao corpo, a arrogância intelectual e também o vício ao trabalho. Imagine uma igreja que tem uma teologia assim. Paulo está falando exatamente sobre esse risco. Imagine alguém, um conselheiro, falar para você que você, quando tomar um desses caminhos, não tem problema nenhum, pode seguir tranquilo. Se você ama o dinheiro de todo o seu coração, não tem problema, porque quanto mais você pecar, mais Deus vai ser gracioso para com você. Olha que absurdo. E talvez você imagine, pastor, mas isso não existe. Isso existe. E existe desde os tempos do Novo Testamento. Paulo está falando no capítulo 5 sobre a graça, e ele termina o capítulo 5 dizendo o que para nós? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha que texto lindo. Nós somos pecadores, mas o amor de Deus para conosco é muito maior do que os nossos pecados, e então Deus nos ama, envia Jesus, nos purifica de todo o pecado, e nós nos tornamos, pelos méritos de Cristo, mais alvos do que a neve, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e evangelho é isso. É isso se não fosse para pecadores. Porque o ser humano consegue pegar uma teologia dessas e usar isso como estímulo para o pecado. Estava acontecendo isso naquela época, e era uma teologia que tinha um nome: antinomismo. Sabe o que é o antinomismo? Antinomismo é quando existe uma reação à lei de Deus. É quando as pessoas querem viver contra a lei, né? Nomismo, lei, antinomismo, contra a lei. É quando existe um estímulo espiritual, vê se isso é possível, parece paradoxal. Quando existe um estímulo espiritual para você pecar. Como pode um estímulo espiritual para desenvolver o pecado? Mas já havia naquela época. E não pense que essa teologia está presa há 2000 anos, porque essa teologia também é atual. Ela vem com uma roupagem nova e moderna. Ela vem com uma roupagem nova e moderna chamada teísmo aberto. Teísmo aberto. Tem gente por aí falando sobre isso, que você não precisa ter compromisso com santidade, você não precisa ficar lutando contra os seus pecados. Para com isso. Olha, tudo que um jovem quer ouvir, um adolescente. Não precisa, se entrega, porque Jesus perdoa no final. Jesus perdoa no final. No final vai dar tudo certo. E aí, o que estava acontecendo na igreja aos romanos é que havia um grupo lá estimulando, dizendo, bom, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, acompanhe o raciocínio deles. Quanto mais eu pecar, mais eu vou experimentar a graça. Então vamos pecar, porque aí a graça de Deus se manifesta. Paulo fica desesperado com esse raciocínio. O texto mostra para a gente com muita clareza o desespero do apóstolo, né? E o apóstolo vai desenvolver aqui nesse capítulo, não só nessa parte, mas na segunda também, que isso é um absurdo. Esse raciocínio não encontra fundamentação bíblica em hipótese alguma. Por isso ele vai dizer que, assim, já no versículo de número 2, de modo nenhum, esse raciocínio não procede. O fato de nós estarmos em Cristo não pode gerar em nós a sensação de que agora é que nós podemos pecar mesmo, porque Ele vai me perdoar. O que o apóstolo Paulo quer nos ensinar é que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a conclusão não é vamos pecar, a conclusão é não vamos pecar. Não vamos pecar. Duas posições. Uma que diz, eu peco por causa da graça. A outra que diz, não, eu não peco, exatamente por causa da graça. Depende como você compreende Deus e a sua graça. Por isso, para descansar na graça, é preciso entender os elementos que a envolvem. A graça de Deus é um convite para a santidade. A graça de Deus é um convite não para o pecado. A graça de Deus é um convite para a santidade. Quando nós nos envolvemos com a desobediência, nós estamos provocando exatamente uma reação contrária a tudo aquilo que nós entendemos de graça. Então, a graça é um convite para a santidade. E como nós percebemos isso no texto? Percebemos de maneira muito clara. E o apóstolo Paulo vai tratar a respeito do centro, daquilo que é elementar para a nossa fé.
Ele diz no versículo 2, né? Ele abre no versículo 1 dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele já responde: de modo nenhum. Ele não quer gerar possibilidade da igreja entender de outra forma. Então, de modo nenhum, ele é incisivo, ele é veemente. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Paulo faz uma pergunta, e uma pergunta que traz nela todo o sentido da nossa fé. No grego aqui a ideia é: se nós já morremos, ou seja, no passado, nós morremos, tempo passado, para o pecado, como viveremos agora no futuro? Pecando. E aí surge uma pergunta: mas o que Paulo está querendo dizer com nós já morremos para o pecado? O que Paulo quer dizer é que vida cristã e pecado são coisas excludentes. Quanto mais confortáveis na caminhada cristã, quanto mais ajustados na relação com Deus, mais repulsa nós teremos para com a vida de pecado. Se somos amigos de Deus, estamos desenvolvendo e aumentando essa amizade, automaticamente a nossa inimizade para com o pecado também vai se manifestar. Não tem como você dizer que é possível ser amigo de Deus e amar o pecado. Não tem como. Quem desenvolve um relacionamento de intimidade com Deus não cria pecadinhos domésticos. Não é que essa pessoa não peca, não, porque todos nós pecamos. A Bíblia diz que nós pecamos. Mas uma coisa é pecar, uma coisa é ficar fazendo carícias no pecado, adulando o pecado, criando o pecado de estimação. São duas coisas bem diferentes. Mesmo que nós pequemos e pecamos, nós precisamos ter um sentimento reverso diante daquela desobediência. A palavra pecado é uma palavra muito religiosa. Talvez você que não está muito envolvido com a religiosidade cristã ou outras formas de religiosidade, essa palavra pecado ela traz muito peso. Mas pecado para nós significa simplesmente um desejo, uma decisão de caminhar contrário aos princípios de Deus. Então pecado necessariamente não é só ser uma pessoa maldosa que faz maldade para com os outros, não. Pecado é rebeldia em relação a tudo aquilo que Deus estabelece como regra para a nossa vida. Então você pode ser um pecador legal, gente boa, mas que elimina Deus da sua vida, elimina os princípios que Deus estabeleceu para o seu coração. Agora, o que o apóstolo Paulo vai argumentar no versículo 2 é que nós morremos para o pecado. O que significa morrer para o pecado? Morrer para o pecado significa que antes de Cristo nós tínhamos uma vida entregue completamente ao pecado. Nós não tínhamos obrigação e nem compromisso de obedecer à lei de Deus, ok? Antes de Cristo nós estávamos numa direção. Nós éramos pessoas que, guiadas pelo próprio coração, pelos princípios da sociedade de uma maneira geral. Mas a Bíblia diz que o nosso encontro com Cristo provocou uma transformação. A palavra usada para conversão é metanoia, mudança de direção. Se antes nós estávamos vivos para o pecado e por isso mortos, agora nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Então nós não podemos ter uma relação com o pecado de amizade, porque uma vez que nós estávamos rompidos com Deus, estávamos abraçados ao pecado. Uma vez que nós abraçamos a fé em Deus, em Jesus Cristo, nós temos que desabraçar, ou nós temos que largar o pecado. Não tem como abraçar os dois e ser amigo dos dois. Eu falei muito já isso para adolescente em acampamentos. Não tem como você querer ser amigo de Deus e do diabo e sair de mãos dadas com os dois na rua. Não tem como. Ou você esquece um e abraça o outro, ou você abraça um e esquece o outro. Não tem como ter relação entre luz e trevas. Por isso, o apóstolo Paulo quer deixar claro para aquela igreja que se você quer aprender a descansar na graça, você não pode descansar ao ponto de achar que pode fazer o que quiser. Pelo contrário, nós descansamos na graça à medida que nós nos aproximamos de Deus, que é luz, e a luz de Deus vai iluminar os nossos corações e nos encher de uma vida transbordante. Acredite, Deus estabelece leis e princípios, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Deus estabelece os mandamentos na sua palavra para que você tenha dias felizes aqui na terra. Se você ama o seu filho, se pai e mãe ama filho, vai estabelecer regras para os filhos, ou não?
Você vai dizer para o seu filho, não é para ter contato com a tomada, não pode atravessar a rua sem olhar. São leis para a sobrevivência e para o bem-estar do seu filho. Deus também nos ama, por isso Ele estabelece leis e regras para serem cumpridas para o nosso bem. E a gente precisa entender isso. Mas Deus também nos ama e por isso Ele coloca leis que nos impedem a fazer coisas. Às vezes nós temos dificuldade de entender, as leis que Deus coloca para nós, para nos proteger de tantos riscos que nos cercam aí no dia a dia. Paulo vai argumentar, então, que para eu e você descansarmos na graça é necessário desconectar com o pecado. Entenda, você é um inimigo do pecado. Nunca trate o pecado como seu amigo. Mas Paulo também ensina nesse texto que para nós descansarmos na graça, nós precisamos ter a nossa mente encharcada de Cristo. Presta atenção. O centro da nossa vida é Cristo. Ele é o Deus homem que nós cremos que é Senhor, Salvador, Rei, Redentor das nossas vidas. Ele é o nosso tudo. Jesus é o nosso tudo. Um evangelho puro, é um evangelho onde a mente das pessoas está completamente voltada para Jesus. Nós precisamos viver centrados em Jesus. Todo o Novo Testamento vai enfatizar isso. Cristo é o centro das nossas vidas, por uma razão simples. Ele deu a vida dele por nós. E ao mesmo tempo ele disse, agora que vocês creem em mim como Senhor e Salvador de vocês, vocês precisam também entregar plenamente a vida de vocês a mim. Quem crê em Jesus precisa realmente depositar toda a confiança nele. E isso começa no batismo, diz o apóstolo Paulo aqui. O batismo é a marca de quando inicia esse processo de reconhecimento do senhorio de Jesus nas nossas vidas. É a marca que introduz a relação que nós temos agora com a morte de Cristo. Nós não podemos apagar da nossa memória, nem durante o dia, nem durante a noite, o Cristo ensanguentado. Nós não podemos apagar da nossa memória. Tem uma coisa curiosa na cultura brasileira evangélica, que foi nos passada com o tempo a respeito do crucifixo, Nós temos esse crucifixo vazio, sem Cristo nele. E aí os católicos têm o crucifixo com Cristo. E aí fomos doutrinados. Com Cristo é o católico, sem o Cristo somos nós, não é? Então a gente sempre pensa na cruz sem o Cristo crucificado. Mas eu quero dizer para você que à luz da palavra, nós temos que ter na nossa mente tanto o Cristo crucificado quanto o Cristo ressurreto. Precisamos ter o Cristo encharcado de sangue, porque foi o sangue dele, e é isso que essa mesa simboliza, o sangue dele foi derramado por nós. Nós temos que trazer à nossa memória e alimentar o nosso coração da vida que Jesus teve, do seu sofrimento, da sua paixão, da sua dor, do desprezo que ele enfrentou, de toda a angústia, daquele momento de humilhação, de desprezo. Nós temos que alimentar a nossa mente de todas as chagas de Jesus por amor a nós. Porque à medida que nós alimentamos a nossa mente com a essência do Evangelho, a cada vez mais nós teremos dificuldade para pecar. Quando nós estivermos diante de uma possibilidade de desobediência, se o Cristo ensanguentado vier à nossa mente, nós vamos correr em direção contrária ao erro e ao pecado. Jesus Cristo é o centro da nossa vida, diz o apóstolo Paulo nesse texto. Isso começa no batismo. Com ele nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós precisamos ser sepultados com ele. O que significa isso? O nosso velho homem, o nosso homem caído, o nosso homem que deseja as coisas que Deus odeia, esse homem precisa ser sepultado com Cristo, por uma razão simples. No sacrifício de Cristo, todo o nosso pecado foi imputado nele. Ele levou sobre si, diz o profeta Isaías, as nossas dores, as nossas chagas, todas as nossas maldições, todas as nossas desobediências, ele levou sobre si. Então, quando ele leva sobre ele o nosso pecado, nós então entendemos que o nosso velho homem foi sepultado com Cristo. Ele levou sobre ele todas as nossas transgressões,
E é por isso que nós temos esperança de eternidade. É por isso que nós também podemos sermos identificados como um povo que crê na ressurreição. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer que, quando nós trazemos à nossa memória o Cristo sepultado e o Cristo ressuscitado, nós vamos andar em novidade de vida. Nós vamos andar em novidade de vida. E o que é novidade de vida? Novidade de vida é você ter os seus passos direcionados pela lei de Deus. A lei de Deus nunca será atrativa a nenhuma geração. Não pense que hoje é difícil ser crente. Como é difícil ser crente hoje. Antigamente era mais fácil. Nunca foi. É que a gente vive agora. Então, o nosso momento é mais difícil porque é o nosso momento. E as gerações futuras vão dizer que o momento deles é o mais difícil. Mas se você olhar a história, vai perceber que todos os momentos foram difíceis. Não existe nenhum dado histórico que nos ajude a achar que a vida no mundo aqui está facilitando. Para todos os lados que nós olhamos, nós percebemos claramente que esse mundo nunca foi um lugar muito confortável e não caminha para ser, porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Aqui não é a nossa casa, temos falado sobre isso aqui. Aqui é um lugar desconfortável, aqui é um campo de guerra, aqui é um campo de batalha, aqui é onde o soldado vem, não é? Tenta imaginar uma batalha, uma guerra. O soldado não se sente confortável no campo, ele quer voltar para casa, ele quer encontrar a esposa, quer encontrar os filhos, ele quer encontrar os pais, ele quer voltar para o aconchego do seu lar. Será que a gente tem vontade de encontrar com Jesus, assim como um soldado tem o desejo de retornar para casa? Ou será que nós estamos começando a achar que o nosso campo de guerra é a nossa casa final? Não é. E é isso que o apóstolo Paulo vem ensinar. A novidade de vida é viver na expectativa do eterno. É entender que as coisas extrapolam a esse tempo e a esse momento marcado por tantas notícias que nos desmotivam a continuar. Tantas notícias que tiram de nós a alegria, a paz, o sorriso. Por isso, descansar na graça é se apegar a essa novidade de vida. Deus tem algo novo para você, e esse algo novo é oferecido por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo renova a nossa vida. Jesus Cristo nos dá ânimo e alegria para continuarmos na jornada, porque se formos olhar as circunstâncias, nós nos sentimos desanimados a continuar. E aí a palavra de Deus vai nos ensinar também que esse Jesus Cristo é misericordioso. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. A cada manhã. Por isso é novidade de vida, é ter uma vida apegada à misericórdia de Cristo. É saber que o dia hoje talvez não tenha sido fácil, mas amanhã tudo começa e começa renovado, porque o Espírito Santo de Deus promove o renovo em nossos corações. Tudo se renova a cada manhã. Novidade de vida é saber que você é um objeto amado. Deus te ama. É impressionante quantas pessoas vivem com carência nessa geração. E quanto mais novo, os nossos jovens, os nossos adolescentes são marcados por a geração Y, a geração Z, geração aí dos 28 anos para menos, é identificada hoje como uma geração com poucos relacionamentos afetivos, é muito tecnológica, então não tem muito afeto, não tem muito contato, não tem relação de carinho com intensidade como outras gerações tiveram. Cada vez mais as pessoas estão expressando as suas carências, a sua necessidade de companhia, de amor, Muitos têm dúvida se são amados por alguém, e aí Jesus vem com uma proposta dizendo: eu te amo, e aí você duvida do amor dele, Alguém, você que eu digo, alguém pode duvidar do amor dele, mas que tanto que você me ama? Eu te amo ao ponto de morrer numa cruz por você e tirar tudo que não presta da sua vida, eu vou carregar para mim. Eu vou tirar do seu caminho todas as pedras. Eu vou tirar da sua vida tudo aquilo que te pesa, que te complica. Eu vou descomplicar o seu viver. Aí você diz: mas que ótimo, tem mais alguma coisa no pacote? Ele diz: tem, eu te dou vida eterna. E o que eu tenho que fazer para isso? Porque eu tenho que fazer alguma coisa. Quanto é esse negócio? É um pacote para você viajar, você sabe quanto é, Um pacote para viajar para fora, um pacote para viajar aqui no Brasil, tem um preço. Mas Jesus te promete um pacote com qualidade de vida na terra e vida eterna, de graça.
Aí você assusta, porque de graça, nunca aceite nada de graça na rua, disse sua mãe, não foi? Não pode, não tem lógica alguém me amar tanto assim e me oferecer tudo isso de graça. Mas isso é graça, é de graça, mas não é barata. Custou o sangue de Jesus Cristo, e é isso que Paulo está querendo dizer aqui. O sangue de Jesus foi derramado para que eu e você pudéssemos ir embora para casa, ter uma noite tranquila de descanso e amanhã acordar com as misericórdias de Deus renovando em nossos corações. Meus irmãos, à medida que nós entendemos todo esse processo de amor de Deus para conosco, à medida que nós entendemos que em Cristo nosso velho homem foi crucificado e destruído, como nos informam os versos 6 e 7, à medida que nós entendemos que Cristo morreu e ressuscitou, e por isso com Ele nós viveremos, como nos informa o versículo de número 8, a morte não tem mais domínio nem sobre Cristo, porque Cristo venceu a morte, e porque Cristo venceu a morte não tem mais domínio nem sobre nós. A morte não pode mais nos tragar. Foi o que nós falamos no sermão de domingo passado. Nós descansamos na graça porque a vida do crente só melhora. Amém? Amém. E é de verdade, porque cada dia que passa nós estamos mais próximos de irmos para a nossa casa celestial. E você não pode achar que o dia em que você for chamado para ir para a casa celestial é um dia que te causa pavor. Ah, não, pastor, morrer não. Crente não morre, crente é promovido. Promovido. Nós voltamos para casa. Talvez tenha aqui hoje à noite alguém que tem medo da morte. Presta atenção no que eu vou te falar. Jesus pagou caro para você rasgar esse medo e jogar fora. Jesus pagou caro. Morte para nós significa vamos voltar para casa e vamos encontrar a turma. Ai, gente, imagina fazer um churrasco para Abraão. .com com Paulo. Imagina, um .com com Paulo. .com Paulo. Ficou bom, hein? É. Os jovens da igreja estão me olhando aqui pensando, a gente não acredita que ele levaria as piadas para o púlpito. Imagina você estar lá no céu tomando café com Isaac, tomando café com José. Irmãos, vamos embora para casa. Por que você está tão apegado a tudo isso aqui? Não tenha esperança exagerada para 2018 não, hein? Não se joga não. As coisas aqui são complicadas. As coisas aqui são complicadas. Você sabe que esse momento político do Brasil tem ensinado uma coisa muito importante para nós. Não há solução. A gente já deveria ter aprendido. Não há solução. Não há solução fora de Cristo. Por isso que a Igreja da Gávea insiste tanto na plantação de igrejas, insiste tanto no investimento a missionários, porque não é simplesmente uma mudança social que precisa acontecer no Brasil. Tem países aí que são verdadeiras potências econômicas, mas que também estão cheias de pessoas vazias, deprimidas, com alto índice de suicídio, porque não é questão econômica. Na boa, a gente sabe disso. Não é política. Não é política. Se a gente tiver um bom presidente, vai durar só 4 anos, ou 8, quem sabe. Não é isso. A gente sabe que o que muda é Jesus Cristo. Por isso que temos que contar a respeito do amor dele ao mundo. Temos que proclamar essa boa notícia a todos. Temos que plantar igrejas, porque quando a igreja chega, ela chega não só para abençoar fisicamente, emocionalmente, mas principalmente e espiritualmente a vida das pessoas. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. É preciso focar em Jesus. Ele é o Deus que morreu e ressuscitou e diz para nós, fiquem tranquilos que com vocês também vai acontecer a mesma coisa. Descansa o seu coração. Não tem como piorar. Não tem como. A partir de Cristo nas nossas vidas, tudo se faz novo.
As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Tudo novo. Tudo novo e de novo, sempre renovando. Sempre renovando. O apóstolo Paulo vai dizer então, no versículo 10, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, versículo 11, também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Uma vez que Cristo Jesus, em Cristo Jesus, significa em. Uma vez que Cristo entrou na vida, uma vez que você teve Cristo como Senhor do seu coração, agora você precisa olhar para o pecado, e a relação sua para com o pecado é a relação sua para um objeto morto. O pecado não pode despertar vida em você. Estar morto para o pecado é isso. O pecado não faz seus olhos brilhar. O pecado, pelo contrário, ele é opaco, ele é triste. Porque você sabe que enveredar por esse caminho vai trazer prejuízos espirituais para a sua vida, como aconteceu com homens e mulheres na Bíblia. Um exemplo, Davi. Davi era um rei segundo o coração de Deus. Quando Davi mergulha no pecado, com um adultério, assassinando o marido da mulher, toda aquela história que nós conhecemos, a vida de Davi se perde completamente, ele fica baratinado. Tudo bem, Deus perdoou, mas as consequências ficaram. O pecado sempre vai trazer prejuízo para nós. Vida em santidade é entender que nós precisamos ter uma relação de não correspondência ao pecado. O pecado te manda um e-mail, você não responde. O pecado te manda um WhatsApp, você não responde. O pecado te manda uma proposta, você não responde, porque você não tem vida para com o pecado. Não é isso que o apóstolo está dizendo? Nós estamos mortos para o pecado. Então é muito ruim, tanto na nossa vida, ou quando a gente percebemos na vida de outras pessoas, as pessoas alimentando o pecado, respondendo positivamente ao pecado. Como seguidores de Jesus, o pecado sempre tem que ter uma resposta negativa da nossa parte. É claro que a gente vai pecar, volto a dizer, mas o pecado precisa, quando cometido por nós, provocar tristeza em nossos corações. Versículo 12, o apóstolo insiste no assunto. Ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. E é importante a palavra corpo aqui, porque a gente não pega só com pensamentos, não. A gente peca por inteiro. O pecado afeta tanto a nossa alma quanto o nosso corpo. Davi, quando ele é confrontado pelo profeta Natã, ele escreve o Salmo 51, onde ele diz que enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Osso é matéria. O pecado atinge o seu corpo físico. Por isso o apóstolo está dizendo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que você obedeça às paixões. Existe um conflito aqui dentro de nós, no nosso coração, não tem? Paulo também vai tratar sobre isso em Gálatas. A carne milita contra o espírito, nós temos desejos, nós temos inclinações, nós temos iniquidades que pupulam dentro de nós. Mas Deus está dizendo: ofereçam a vida de vocês a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, diz o apóstolo Paulo no capítulo 12. Porque agora nós somos um povo ressurreto, nós somos um povo agora chamado para sermos instrumentos de justiça. Somos um povo chamado para viver de maneira diferente. E eu vou dizer para você que esse texto não tem o objetivo de fazer com que você saia daqui animado para mudar a sua vida. Então tá bom, pastor, agora eu tenho uns pecados aqui no meu coração, essa semana eu vou lutar com toda a força contra eles. Você vai perder. Você vai perder. Na luta contra o pecado você vai perder todas. O pecado vai te esbofetear, porque nós não temos força para vencer o pecado. O pecado é maior que nós. Mas Deus sabia disso, por isso Ele providenciou a solução. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo de Deus te dá poder para vencer os pecados da sua alma, por uma razão simples. Você pode até dominar os seus pecados, você pode até conseguir não praticá-los, mas se você consegue por você mesmo, isso gera orgulho, soberba. É pecado do mesmo jeito.
Por isso que não há salvação pelas obras. Não há salvação pelas obras, porque você pode ser a melhor pessoa do mundo. O fato de, olha o raciocínio. Se você for uma pessoa maravilhosa, porque você acredita que por ser uma pessoa maravilhosa você vai ser salvo, você não fez nada de graça. Na verdade, você aplicou um recurso para receber alguma coisa. Então você não é bom, você fez negócio. Quem faz coisas boas para receber um benefício não é bom, só faz negócio. Nós somos assim, nós somos bons negociantes. Ou vai me dizer que quando teve aquele amigo secreto, que você comprou um presente caro e ganhou um presentinho ruela, você ficou feliz? Mas é brincadeira, gente. Eu tenho que mudar a minha estratégia de amigo secreto. Eu só compro um presente bom e ganho essas tranqueiras. Né? Flautinha de plástico. Eu me lembro um trauma que eu fiquei no amigo secreto quando eu era criança. Flautinha de plástico. Eu falei, o que eu vou fazer com flautinha de plástico? Então, se nós damos um presente bom, a pessoa que ganhou o presente, ou não somos assim, de repente eu estou falando uma coisa que não tem nada a ver. No seu aniversário, você fica na expectativa de ganhar o quê? Eu dei um presente chique, comprei uma calça para aquela pessoa numa loja de uma marca boa, estava de promoção, não precisa saber, né? Só não pode errar o número. E ela agora vai me dar um presente excelente, aí ela vem com uma caneta Bic, uma caixinha bonitinha e tal. Você fala, gente, mas não foi... Ou então se não foi presente, você fez negócio. Nós somos negociantes. Por isso que não tem como ter salvação pelas obras. Porque aí a salvação não é algo que você ganha, é algo que você adquiriu pelo seu esforço. Você fez coisa boa, agora você vai ser recompensado. A graça diz para mim e para você, não tem como você ser recompensado, porque não tem como você fazer nada de bom. Tudo que você fizer de bom, se for de bom mesmo, você vai achar que você é bom, ao ponto de merecer a salvação. E aí Jesus diz, você não tem que fazer coisas boas para ser salvo. Você é salvo para fazer coisas boas. Muda tudo. Muda tudo. E é isso que o apóstolo Paulo quer ensinar. Nós precisamos entender a graça, ou seja, foi de graça, não precisa fazer nada, já ganhou. Já ganhou. Isso não funciona muito bem quando a gente vai negociar com alguns ramos do comércio, né? Não paga o pintor da casa antes dele, né, terminar o serviço. Não, o senhor me dá 60% agora, no final 40%. Quantas vezes, né? Pegou 60% e sumiu. Ou você vai fazer qualquer serviço, não é só com pintor que isso acontece, nem todos os pintores fazem isso, mas acontece muito de alguém receber adiantado e sumir, e não terminar e concluir o serviço. Mas Deus, quando Ele comprou você, Ele pagou tudo antecipadamente. Eu comprei você com o sangue do meu filho, você só tem que responder positivamente a essa fé, não precisa fazer nada, você já tem a salvação, ela é de graça, mas eu te chamei para uma vida de santidade, eu não te chamei para uma vida no pecado, é o propósito. O apóstolo Pedro vai falar sobre isso. Vocês são povo eleito, nação santa, sacerdócio real, a fim de, com o propósito de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas e vos transportou para a sua maravilhosa luz. Então nós fomos chamados para termos uma vida marcada pela obediência a Deus. Por isso o verso 14, já encerrando, diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Está dizendo que a gente não vai pecar? Não. Não está dizendo que a gente não vai pecar. A gente peca. Mas está dizendo que o pecado não terá domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E é interessante, por que o apóstolo diz, o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei? Porque a lei não é capaz de vencer o pecado. Aprendemos isso na semana passada. A lei aponta o quanto nós somos incapazes de vencer o pecado. Por isso que Jesus venceu o pecado por nós, para nos capacitar com o seu Espírito. Por isso, quando entendemos a graça
entendemos que fomos chamados por Deus para uma vida de santidade, quando entendemos que somos incapazes de fazer o que Deus quer, somos incapazes de fazermos boas obras, o Espírito Santo de Deus então nos capacita. E aí nós podemos sim vencer o pecado, vencer a desobediência, porque o próprio Deus é quem nos dá força para isso. E a Ele toda a honra e toda a glória. É isso que o apóstolo vai ensinar. Quero concluir dizendo, voltando à introdução, quando nós falamos que é bom ter recursos financeiros, mas é um perigo ser avarento. É bom você tomar um bom vinho, mas tem que se cuidar para não embriagar. A graça de Deus é extraordinariamente boa, mas não a use para pecar. Não a use para pecar. Eu vou pecar aqui, é rapidinho, né? Mas aí eu já sei que Deus vai perdoar mesmo, então beleza. Não faça isso. Não faça isso. Na Idade Média, vocês se lembram que tinham as indulgências, né? A pessoa pagava para ter o perdão do pecado. Sabe o que uma quadrilha da época estava fazendo? É verdade, uma quadrilha. Eles já iam no padre antes, confessava de cometer o crime, porque eles sabiam que não. Quanto é que é, padre, para eu roubar uma carrocinha com ouro? Aí é tanto. Aí ele pagava, aí depois ele roubava a carrocinha da própria igreja com ouro. Aí quando ele era preso, ele falava, não, mas eu já pedi perdão, já paguei lá a minha indulgência. Não faça esse tipo de negócio com Deus, não use a graça para você pecar. Encharque a sua mente da cruz de Cristo, encharque a sua mente dos valores da nossa fé, lembre-se o preço que foi pago para que você tivesse vida em abundância, vida eterna e vida de santidade. Amém? Deus nos abençoe, vamos orar. Pai querido, obrigado, porque a Tua graça traz leveza e descansa ao nosso coração, mas isso acontece quando nós entendemos que fomos chamados para a santidade. Quando nós entendemos, quando nós fomos tomados pelo Teu amor, quando nós fomos impactados pela obra de Jesus, isso provocou uma grande transformação no nosso coração. E um dos efeitos, uma das consequências dessa transformação, Deus, é que agora nós não nutrimos mais o pecado, nós estamos mortos para o pecado. O pecado não pode mais nos atrair, não pode provocar em nós desejos, não pode mais nos estimular para a sua direção. Pelo contrário, Deus, nós precisamos, à luz da Tua palavra, na força do Teu Santo Espírito, termos uma relação sempre focada, Deus, na direção do Senhor, uma relação de intimidade contigo. Tira de nós o prazer e a alegria com coisas que não Te agradam. Tira de nós, Deus, o desejo de obter coisas, ou de ter pensamentos, ou de ter atitudes que vão contra a Tua palavra. Porque nós morremos com Cristo nós ressuscitamos para uma nova vida, marcada pela Tua presença e pela Tua vontade. Que o Teu Santo Espírito nos capacite nesse processo, para que possamos cada vez mais enxergar o descanso que a Tua graça provoca em nossos corações. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém.